Apóstolos, capítulo de número 10, é a palavra que o Senhor tem liberado em nossos corações. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Se você não tiver um exemplar da Bíblia Sagrada ou ainda não estiver uma tecnologia para te auxiliar, junte-se a um irmão, irmã, de modo que todos possamos, de forma responsiva, nos atentarmos para a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e a palavra que o Senhor tem confrontado a minha alma nesta noite de hoje. Eu quero compartilhar convosco. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Para nós atentarmos um pouco ao texto, verso de número 24 a seguir, para ganharmos tempo, vai dizer a Bíblia Sagrada: e chegaram a Cesareia no outro dia. Cornélio estava esperando por eles. Ele já havia chamado seus parentes e amigos íntimos. Assim que Pedro entrou na casa, Cornélio foi ao encontro dele e caiu prostrado a seus pés. Mas Kefa o fez levantar-se e disse: levante-se, sou apenas um homem. Enquanto conversava com ele, Kefa entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele lhes disse: vocês têm conhecimento de que para um judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não deve ser feito. Entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura. Por isso, quando fui chamado, vim sem levantar nenhuma objeção. Diga-me então, por que você mandou me procurar? Cornélio respondeu: 3 dias atrás, por volta desta hora, eu estava fazendo as orações de Minhá em minha casa, as orações da tarde, quando de repente um homem com roupas brilhantes parou na minha frente e disse: Deus ouviu sua oração e lembrou-se de seus atos de caridade. Mande alguém a Iafo e procure por Simão, conhecido por Pedro. Ele está na casa de Simão, um curtidor de couro, perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente. Você foi gentil o suficiente para vir. Agora, todos nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir todas as coisas que o Senhor lhe mandou nos dizer. Então Kefa, Pedro, se dirigiu a eles: agora eu entendo que verdadeiramente Deus é imparcial. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhes são aceitáveis, sem importar qual povo pertence. Eis a mensagem que ele enviou aos filhos de Israel, proclamando paz por meio de Yeshua, Jesus o Messias, Senhor de todos. Vocês sabem que o que aconteceu em toda a região de Judá, começando pela Galileia, após a imersão de João, que João anunciou, como Deus ungiu Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, como Ruach HaKodesh, o Espírito Santo e com o poder, e como ele fazia o bem e curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque Deus estava com ele. Quanto a nós, somos testemunhas de tudo que ele fez, tanto em Judá quanto em Jerusalém. Quando livraram-se dele, penduraram-o em uma estaca, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus escolhera de forma prévia, isto é, por meio de nós que comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então ele nos ordenou que anunciássemos e confirmássemos ao povo judeu que esse homem foi designado por Deus para julgar os vivos e os mortos. Todos os profetas dão testemunhos a respeito dele, afirmando que quem deposita nele sua confiança recebe o perdão dos pecados por meio de seu nome. Kefa ainda estava pronunciando essas palavras quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. A totalidade dos crentes do grupo da circuncisão que acompanhavam Pedro ficou admirada de que o dom do Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios, porque os ouviu falar em línguas
e louvar a Deus. A resposta de Pedro foi a seguinte: alguém é capaz de proibir estas pessoas de serem imersas na água? Além do mais, eles receberam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, da mesma forma que nós. E ele ordenou que fossem imersos no nome de Jesus, o Messias. A seguir, eles pediram a Pedro que ficasse mais uns dias com ele. Todos que ouvem, digam amém. Amém. Você que pode, aplaude ao Senhor. Se aceite glorificando a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amados, eu fiquei à tarde, já no final da tarde, procurando um texto para poder transmitir a nós esta noite. E o Senhor me direcionou já, saindo de casa, chegando aqui, a este texto. Acredito nunca ter trazido uma explanação acerca deste fato, mas eu creio que entre nós exista alguém que precisa estreitar relacionamento. Oh, Pai bendito, existe um cuidado especial de Deus entre nós aqui essa noite, Isaías. Um Deus que ouve orações. Um Deus que sabe das nossas petições, ansiedades. Que tem prazer e pressa. Existe pressa em Deus, Márcio. Se assim eu posso dizer, em estreitar relacionamentos. Pode dizer para o teu irmão: você não veio aqui em vão essa noite. Diga para ele: a noite de estreitar o relacionamento. A história dos Atos dos Apóstolos, ou todas as obras, todos os feitos que os discípulos de Jesus vão realizar, contidas na história deste livro, vai nos trazer neste 10º capítulo a história de alguém que, dentro de sua realidade como nação, como povo, está bem estabelecido. Ele é um oficial do exército romano, ele tem um regimento específico em Cesareia. Existe uma instalação grega ou romana, melhor dizendo, muito bem estruturada em Jerusalém, na Cesareia, em que este senhor ele está destacado entre os oficiais do império. E a Bíblia vai falar que por conviver em Cesareia, muito próximo a Jerusalém, a Bíblia não vai dizer de forma clara, mas podemos analisar pela história que ele vai se afeiçoando aos judeus, que pertence ao povo, se juntou a Jesus dentro de uma realidade de trazer de volta a essência da Torá ou da lei. Ele vai se associando a esta nação. É interessante que ao invés de ocorrer ao contrário, pois quando o império ele tomava uma outra nação, eles começavam a helenizar esta nação e fazer com que esta nação conquistada tivesse os traços dos seus dominadores. Eu vejo a palavra de Deus de forma tão específica, Márcio, que vai nos dizer ao contrário. Vai dizer que esses dominadores, muitos deles, ao invés de tentar emplacar sua cultura, o seu regime, as suas doutrinas sobre o povo judeu, eles vão receber de bom grado a palavra de Deus, e ao invés de tentar tendenciá-los a fazer as práticas de Roma, eles vão ser convencidos a se dobrar ao Deus de Israel. Eu acho isso tão poderoso, ainda mais para as nossas gerações, para o tempo em que vivemos.
E eu abro um parêntese para te perguntar aqui esta noite: você está influenciando ou sendo influenciado? Pode perguntar isso para o teu irmão, diga para ele: você está influenciando ou sendo influenciado? Porque é diferente da nossa realidade, Thalita. Os romanos é um império que maltrata, que esmaga, que coloca nas arenas aqueles que não professam a sua fé, a sua religião, o paganismo. Mas de repente esses tais que oprimem, ao invés de moldar aqueles judeus que servem a Jesus, através do testemunho, através da palavra, eles serão moldados. Eu acho isso tão poderoso, porque o ambiente em que vivemos não pode nos moldar. Você pode dizer isso para o irmão? Diga para ele: o ambiente em que você vive, convive, o lugar onde você anda não pode te moldar. Diga para ele: se você tiver testemunho, se você tiver prática da fé, se você tiver boas ações, se você tiver frutos do Espírito, diga para ele: se você tiver frutos do Espírito, por pior que seja o ambiente, você vai moldar o ambiente. Você não vai ser influenciado, você vai influenciar. Estamos vivendo uma geração, Fabiano, em que a igreja quer ser moldada por Roma. Mas aprove Deus aqui esta noite nos chamar a atenção. E o primeiro a ser chamado a atenção aqui esta noite sou eu. Porque dentro da realidade em que vivemos, você não está sendo levado ao espetáculo, ao coliseu. Você não está sendo colocado para lutar com leões. E a realidade do povo de Israel naqueles dias era se tornar gladiadores. Por quê? Porque eles não negaram a sua fé em Jesus. Então, como penitência, eram lançados em espetáculos para Roma, para morrer na arena. Você não está passando por isso. Nós não estamos passando por isso. A nossa cabeça não está a prego, pastor, como nos dias da igreja primitiva. Sabe por que eu louvo a Deus? Porque quando o Espírito Santo de fato habita em mim, habita em você, por pior que seja o cenário, por mais opressor que seja o ambiente que você está, a Bíblia vai falar que um chefe de exército do Império Romano, que tinha por característica ser brutal, vai ouvir as pregações desses servos e vai se render ao Criador, vai adorar a Deus. E muito mais do que isso, a Bíblia, a narrativa que ela vai nos trazer, é que o envolvimento de Cornélio com os judeus é tão grande que ele não consegue mais se privar somente a adorar a Deus. Existem traços nele que é totalmente característico de alguém que já serve a Deus desde os dias de Moisés. Ele vai orar 3 vezes ao dia, Fê. Vai suprir a necessidade dos pobres, minha pastora. Ele não vai aceitar, como chefe de exército, tendo todo o exército à sua disposição e ele oprimir. Ele vai dizer: eu preciso alcançar esses judeus, eu preciso alcançar esses pobres, eu preciso alcançar os necessitados. E ele começa a ter esta mudança de caráter, porque ele vê alguém dentro do ambiente de Cesareia, que por mais que esteja sendo hostilizado, está adorando a Deus. Por mais que esteja sendo massacrado, está adorando a Deus. Por mais que esteja sendo
profetizar sobre a tua vida, a tua casa. Isso é tão poderoso. Aleluia! Estenda as tuas mãos para cá. Porque se você estiver louvando em meio a todas as adversidades, alguém está te observando. O teu testemunho é profético. Porque estamos falando de alguém que não tem dó, não tem piedade. De alguém que é completamente hostil, que tem por ideal matar, humilhar, destruir. E o povo de Deus, mesmo sendo humilhado, permanece firme. E por permanecer firme, este chefe de exército vai olhar para este pouco que permanece firme e vai dizer: eu preciso me tornar em um deles. Escute isso que vem da parte de Deus. Porque existe alguém que está frutificando no meio das adversidades. Existe alguém que está frutificando em terra seca, amados. Existe alguém que está dando glória, mesmo os dias sendo mal. Existe alguém que está tendo continuidade. Existe alguém que não está sendo influenciado. Parece que não está influenciando ninguém, mas está ali no seu cantinho dizendo: a ti eu não largo, Senhor. A ti eu não deixo. Eu não deixo a tua palavra. Eu não deixo o teu reino. E alguém está vendo a tua atitude por ver a tua atitude. Cornélio vai se converter. Oh, aleluia. Existe uma palavra de conversão sendo liberada. E Deus está dizendo: eu vou alcançar a casa de alguém. Por quê? Porque você está fraco, está sofrendo, passando por dificuldades, mas permanece fiel, permanece adorado, permanece glorificando ao nome do Senhor. Aleluia! Poderoso Deus! E Cornélio vai se dobrar Glória! a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Alguém de coração duro. Senhor, que coisa linda. Eu não sei a quem vem esta palavra esta noite, mas existe um coração que é impenetrável. Glória a Deus! Impenetrável para você que não entende como Deus trabalha. Porque o Senhor é tão poderoso. E o fato de você estar frutificando na angústia, na dor, Aleluia! o Senhor vai trazer salvação. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Cornélio agora se converte. Glória a Deus! Coisa linda. Aleluia! O tempo não nos permite aqui trazer a história desses oficiais romanos que tinham seus regimentos e tinha toda uma realidade para aplicar contra aqueles que estavam sendo subjugados. Mas entenda isso. Esse homem, ele vai vir com tanta devoção, com tanta fé, por causa dos frutos que aqueles poucos judeus que acreditavam na promessa, mesmo sendo humilhados, permaneceram sendo fiéis a Deus. E então Cornélio agora ora 3 vezes ao dia. Faz tzedakah, ou seja, faz caridade. Abençoa os pobres. Dá de comer àqueles que necessitam. Mas a palavra de Deus vai dizer que um certo dia, enquanto ele orava, Deus, santo é o teu nome, Senhor. Coisa linda, Glória a Deus! o anjo do Senhor visitou. Aleluia! Eu já ouvi aqui esta noite que o Senhor ia enviar anjos. Glória a Deus! E entre nós aqui
esta noite. Que coisa linda. O Senhor traz os seus mensageiros. Aleluia. Para quê, pastor Deus? Glória a Deus. Para constranger a nós. Meu Deus. Há uma realidade de relacionamento que precisa avançar. Quem olha Cornélio não vê mais em Cornélio um romano. Porque os seus atos, a sua forma de agir, a forma de falar, a forma que ele se dispõe 3 vezes ao dia, eu fico imaginando, Marcos. Porque para quem não sabe, isso era uma tradição bíblica. E os judeus fazem isso até o dia de hoje. Abrir a janela para o leste, onde está o templo de Jerusalém. Eu fico imaginando. Cornélio, ao amanhecer, abre a janela, se põe de frente dela e começa a adorar a Deus, fazer orações ao Deus dos céus. Chega a hora do almoço, passa um pouquinho a hora do almoço, ele para todos os afazeres, a casa para. Cornélio abre a janela, vira em direção a Jerusalém e começa a adorar a Deus. Chega ao anoitecer. Oh, que coisa linda, meu pastor. Cornélio abre a janela. E por mais uma vez o mandamento ele vai realizar. Pela manhã ele fez e à noite ele vai fazer de novo. Vai abrir a janela em direção ao leste. Vai suplicar ao Rei dos Céus. Poderoso. E aí todos vão ouvir, Pedro. Glória a Deus. Dentro de um estabelecimento totalmente romano, Flávio. Alguém gritar em alto e bom som. Chama! Mas a história vai dizer que ele não era circuncidado. E também ainda não era imerso nas águas. E aí então um anjo do Senhor, enquanto ele estava orando, o anjo do Senhor vai descer naquele estabelecimento romano. Você entende isso? Coisa magnífica. Vai se parar, vai se botar de frente a Cornélio e vai falar com Cornélio. Vai dizer em Iafo, na ilha, existe alguém cheio do Ruach, cheio do Espírito Santo, que está realizando a obra de Jesus. Mande chamar. Cornélio não entende nada, apenas dispõe de seus criados, junto com um soldado, e diz: vai a Iafo, procure alguém por nome Pedro. Eles vão até Iafo e Pedro estava trabalhando na obra. Pedro estava fazendo a obra de Deus. De modo que havia uma mulher que sempre tinha ajudado as viúvas da cidade, da ilha. E ela havia falecido quando falaram com a Pedro. Ela morreu, Pedro. E as viúvas se juntaram próximo a Pedro e disseram: ela cuidava de nós.
E aí Pedro, então, cheio do Espírito Santo, vai dizer aonde ela está. Pedro vai subir até o quarto. Vai quebrar alguns protocolos de recado, porque um homem judeu não fica dentro de um quarto com outra mulher. Se não for a sua esposa, ele vai quebrar o protocolo, pastora. Vai entrar no quarto. E lá está Talita. Ou Talita. Depende da sua tradução. Espírito Santo da verdade. Ele vai orar ao Deus da vida e da morte. E ao orar ele vai dizer: Talita cumi. Levante-se! E a Bíblia vai dizer que aquela mulher vai se levantar. Oh, aleluia! Deixa eu profetizar sobre a vida de alguém. Porque tudo aquilo que estiver morto, existe um clamor sendo feito, amor, e o Senhor diz: eu posso ressuscitar. Eu tenho os meus para fazer esta obra. E em nome de Yeshua, o Mashiach, levante e ande. Esses discípulos vão chegar, estes servos junto com estes soldados vão chegar em Yafo. E enquanto ele está em Yafo, procurando a casa cujo anjo do Senhor falou a Cornélio, Pedro vai subir até a laje da casa, vai sentir uma certa tontura, estava com fome, estava aguardando a comida sendo preparada. E aí então Deus vai falar com Pedro. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Aleluia! Ele vai ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, que vai entordoar. Um lençol vai descer do céu com répteis, quadrúpedes, toda sorte e espécie de animais, lagartos, insetos. E o Senhor vai dizer a Pedro: Pedro, eu purifico todas essas coisas. Pedro não está entendendo a visão. Porque no Monte Sinai, Deus havia falado através de Moisés acerca de proibições de dieta alimentícia, répteis, insetos, coisas que não poderiam se comer. E aí então Pedro está se questionando: o que é que o Senhor tem falado comigo, ou quer transmitir a mim? Pedro não está entendendo, mas de repente alguém vai bater na porta. Vão dizer: Pedro, está aí! Estou te chamando, Pedro. Está estranho, porque entre dois servos tem os soldados romanos. Não sei qual que é, não. Pedro vai descer, vai perguntar o que eles querem. E eles vão dizer: vemos em nome de Cornélio, nosso Senhor, chefe do exército de Roma. Pedro vai entender a mensagem de Deus. Porque alguém que servia ao Senhor não entrava na casa de quem não servia a Deus. Um judeu não entrava na casa de um romano. Você entende isso? Por quê? Porque os romanos tinham altares a outros deuses, serviam a outras entidades. E quem serve a Deus não entra nesses lugares. E a palavra do Senhor vai dizer ainda mais: a proibição de Deus é: não fale sequer o nome desses deuses. A Bíblia vai proibir não só a se prostrar a outros deuses, mas vai te proibir de falar sequer o nome de outro Deus. Que não há Deus a não ser o nosso Deus. E Pedro vai olhar e vai dizer: opa, não vou. Mas aí ele vai lembrar disso, ele vai falar: opa, agora eu estou entendendo que mistério é esse. Eles
está trazendo para perto alguém que parece estar longe, que não faz parte do povo. Sabe o que eu acho interessante? É que Pedro está julgando esse homem que já tem uma prática de serviço a Deus. E aí Deus vem sobre ele dizendo: Pedro, como você pode rejeitar aquilo que eu já purifiquei? Está falando de alimentos, está falando de pessoa, de homem, de alguém que ainda não fazia parte daqueles que serviam a Jesus, mas que as suas práticas já comprovavam que o seu caminho já era melhor do que de muita gente. Sabe que Deus está falando para Pedro: Pedro, ainda que você está olhando para Cornélio, está achando que ele não tem práticas, não tem obras, não tem relacionamento, eu digo para você, Pedro, eu vou estreitar o meu relacionamento com ele. Oh, mas olha a hora que já foi. Sabe que o Senhor vem falar aqui conosco essa noite? Que às vezes, aparentemente, vou usar essa figura de Pedro, alguém que é zeloso pela obra do Senhor, alguém que está completamente ligado a tudo aquilo que Jesus deixou como o caminho a ser seguido através da Torá, através da lei. Ele vai olhar para um romano e vai dizer: é impossível um romano ter deixado de adorar a outros ídolos. É impossível um romano ter amortizado o seu coração e não ter sido mais violento com o meu povo. E aí o Senhor vai dizer: pode ir, Pedro. E Pedro vai. Quando Pedro chega sem entender, apenas com aquela visão que ele teve na laje da casa, e vai chegar na casa de Cornélio e vai dizer: o que está acontecendo? Por que mandou me chamar? Cornélio vai se prostrar e não em sinal de adoração, mas reconhece que tem um homem de Deus que está entrando na casa dele. Eu acho isso lindo, porque o general de exército vai se dobrar dizendo: eu reconheço em você um homem de Deus. Pedro não vai entender, e por se tratar de um romano, ele vai dizer: levante-se, pois eu sou apenas um homem. Como achando que Cornélio estava tentando adorar a um homem, ele disse: levante-se. Mas Cornélio, em seu coração, está dizendo: na minha casa está entrando um santo homem de Deus. E aí então Cornélio vai começar a falar e vai começar a desmontar aquilo que Pedro estava achando daquele romano. Eu acho isso lindo. E ele então vai entender de forma específica o sonho que ele teve na laje. E aí Cornélio vai dizer: na oração de Minchá, à tarde, eu orava a Deus. Pedro vai olhar e vai dizer: como é que é? E à tarde eu estava orando a Deus. Oh, aleluia. E o anjo do Senhor. E assim eu quero transmitir esta palavra de forma categórica a nós esta noite. Porque existem momentos em que este relacionamento que você está tendo com Deus precisa estreitar, precisa ser mais intenso. Diga para o teu irmão: isso que você está vivendo de relacionamento é raso. Não, diga para ele: isso que você está vivendo de relacionamento é raso. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para estreitar o relacionamento. Cornélio vai dizer: eu não entendi. Me diga você o porquê Deus te trouxe aqui na minha casa. E aí Pedro vai começar a dizer acerca do ministério de Yeshua, como isso é transformador. E aí então, Pamela, eu fui sendo constrangido pelo Espírito Santo de Deus.
Porque nós achamos que temos relacionamento com Deus. E estamos falando de um homem que está tão intenso no seu compromisso a Deus, Walter. Mas que Deus vai olhar para ele e vai dizer: ainda te falta. E aqui estamos neste domingo sentados, entregando 2 horas e meia, meu irmão, e achando que estamos fazendo demais para Deus. Este homem orava 3 vezes ao dia. Eu vou falar de novo. Ele orava 3 vezes ao dia. Escute, tem crente que não ora 3 vezes por semana. Ele orava 3 vezes por dia. Com bastante carinho, pergunta para o teu irmão: quantas vezes você tem orado por dia? Você dá para entender quem é Cornélio? Cornélio não é um qualquer. Cornélio não é um Raimundo, vulgarmente falando, um pé na igreja, um pé no mundo, não. Cornélio é crente. Cornélio, José Carlos, é crente. Cornélio foi arrebatado pelo exemplo. Cornélio serve a Deus. Mas Deus está olhando para Cornélio e está dizendo: servir a mim não é só isso. A cotovela aí, teu irmão, diga para ele: servir a Deus não é só isso que você está vivendo. Existem coisas que foram liberadas a nós. E Pedro vai vir contando, Jessinha, dizendo: João pregou e batizou em águas. Sabe o que Pedro está dizendo? Arrependam-se e tenham uma vida nova. Tenham uma vida de exclusividade. Tem uma vida diferenciada, uma vida para o reino. E Pedro vem pregando. De modo que enquanto Pedro está falando e vai finalizando o sermão, a casa cheia. Que coisa linda. Fico imaginando quem dera fosse hoje, né, pastor? A casa lotada. E aí Pedro vem pregando, vem falando daquilo que Jesus fez enquanto passou por esta terra. E as últimas palavras de Pedro vão endereçar aos últimos dias de Jesus. Ele foi entregue, crucificado, morreu, mas ressuscitou. Muito mais do que isso. Não foi como no Monte Sinai, que ele se apresentou a mais de 6 milhões de judeus, dizendo: ouça, eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, da terra de servidão. Mas enquanto estávamos assentados à mesa, ele se fez presente. E eu sou o que estava lá. Ele falou conosco e nos deu ordem para continuar a pregoar a sua palavra. Enquanto Pedro está acabando o sermão, Márcio, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo rompeu dos céus, encheu a casa de Cornélio. E aí é onde eu me constranjo, filho. Porque ao ouvir a palavra de Deus, cara, e aí eu pergunto a você aqui esta noite: o quão sensível você está à palavra de Deus? O quão sensíveis e relacionados, minha pastora, estamos com Deus que servimos? Porque Cornélio, escute isso, vai chamar todos aqueles que já frequentavam a sua casa, familiares, amigos. A casa está cheia. E aonde eu me preocupo esta noite, o Espírito Santo nos constrange. Pedro
não estava falando nada novo. Pedro estava fazendo a pregação de todo dia. Somos discípulos de Jesus, que foi entregue, foi sacrificado, morreu, ressurgiu ao terceiro dia, se apresentou a nós quando estávamos sentados à mesa e nos deu a ordem de continuar o seu legado. A pregação foi essa, Tony. Não teve nenhuma inovação, Edith. Foi uma palavra simples. E aí então o Espírito Santo de Deus me constrangeu. Porque a gente quer coisa nova. A gente quer ouvir algo que vai massagear o coração. A gente quer ouvir uma palavra dizendo: o Senhor vai te responder em suas queixas. Mas a palavra que Pedro está trazendo é: ele serviu como servo fiel, foi entregue, morreu, ressuscitou. Somos testemunhas dele. Então a palavra simples, Mari, que não parece ter ênfase alguma, desprovida de toda teologia e conhecimento. Pedro vai introduzir aqueles homens o legado de Jesus, que vai rasgar os corações. Aleluia! Escute, é nisso que eu acho lindo e transformador. Ninguém precisou dizer: receba, se prepara que agora em 3 vai haver uma explosão de Espírito. Não! Pedro estava falando manso. Eu estive na mesa com ele. E o sopro começou a ventar. A Bíblia diz que naquele dia, todos que Cornélio convidou, Flávio, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia vai dizer que o povo da circuncisão, aqueles que já eram circuncidados, disseram: o que é isso, Pedro? Pedro vai dizer: eu não sei, mas o mesmo poder que nós recebemos, eles estão recebendo também. E agora eu entendo a visão que Deus me deu lá hoje. Enquanto eu vinha, o Espírito me constrangia e dizia: o que te fez tão insensível? O que te tornou tão insensível a ponto de não receber o Espírito Santo de Deus na casa? Então vai lá, ele senta no teu irmão e diga: o Espírito Santo já está na casa desde o começo do culto. Quando nos preparávamos para vir até aqui, o Senhor já havia dispensado dos céus anjos, dons espirituais, seu Espírito Santo. E você entrou, louvores foram entoados, e talvez alguém entre nós vai conseguir ir embora, mas dizendo: não senti nada. Sendo que na verdade não é que você não sentiu nada, é que você vive um relacionamento indiferente. Porque é diferente de mim, de você, com Cornélio. Cornélio estava acostumado à brutalidade, à morte. Cornélio sempre estava disposto a matar um judeu. Mas agora Cornélio viu na humilhação dos judeus um exemplo a ser seguido. Se juntou a este povo
E a todo dia o Espírito Santo dizendo para ele: falta alguma coisa em você. Falta alguma coisa em você. Você consegue ouvir o Espírito Santo falando isso para você aqui esta noite? Te falta alguma coisa. Se põe em pé, ora. Ou você tem se tornado tão insensível que não conseguiu perceber a ação do Espírito Santo de Deus entre nós? Glória a Deus. Porque se você não sabe ainda, Glória a Deus. o Espírito de Deus está na casa. Escute. Glória, glória. Se os nossos corações estivessem abertos como foi naquele dia em que Pedro chegou na casa de Cornélio, é onde eu percebo esta noite que precisamos afunilar o nosso relacionamento. E talvez você diz: eu venho todo domingo, eu venho de quarta e domingo, eu venho quarta, sexta e domingo. Eu te pergunto: por que você não falou ainda em outras línguas? Glória a Deus. Por que o Espírito Santo ainda não te usou para falar com alguém que está necessitado de uma resposta? Na verdade, insensibilidade. Estamos vivendo uma geração que a cada dia precisa de algo novo para se sustentar dentro da igreja. Se não tiver uma novidade, o povo não quer mais ir à casa do Senhor. Todo dia tem que ter uma novidade. Cada dia tem que ter um lustre a mais. Tem que ter um jogo de luz a mais. A moda tem que ser a melhor banda. Precisamos de artifícios demais para nos manter na igreja. Se não tiver salinha de crianças, eu não vou. Se não tiver isso, eu não vou. Se não tiver um telão para passar música, eu não vou. Se o culto não acabar no cronômetro, como hoje já estamos vendo, que precisa de um cronômetro fazendo a contagem regressiva para a palavra acabar no horário e você ir para casa assistir o Fantástico. Eu não sei quanto tempo durou o culto. Cá para nós, Bill vai lembrar disso. Íamos para a igreja lá atrás. Os neguinhos sentavam junto da mãe. Não tinha escolinha, não precisava de novidade. Não tinha banda, worship. Tinha o pastor ou a pastora cantando no microfone. O músico tinha que se virar para distinguir que tom que era aquele. E o pastor ou a pastora começava: mais grato a ti. Pastor Neilton, mais grato a ti. Mais consagrado, faz-me Senhor. O músico se virava, Tony, para achar a tonalidade. Aí vinha a irmãzinha do círculo de oração e cantava outro. E, rapaz, que tom é esse? E ela começava a louvar a Deus. Os músicos corriam para tentar achar um tom. Até conseguir achar, o baterista não conseguia entrar no ritmo da irmãzinha. Mas quando ia ver, a igreja estava chorando. Não tinha criança correndo, fazendo bagunça, as crianças tudo sentadas, não entendiam o movimento. Mas falava: rapaz, alguma coisa está acontecendo, é sério. O povo chorando, os neguinhos olhavam para o pai, para a mãe, a lágrima correndo do olho. Tempo você não chora na presença de Deus. Escute, eu não estou falando das suas necessidades.
Estou falando de sensibilidade. Sentir a presença que é inconfundível. Que te emociona por estar, não por ouvir. Tinha os hinos da harpa cristã. Se você for cantar hoje, alguém vai olhar e vai dizer: é brega. E aí nós cantávamos e aquele êxtase, aquela alegria. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão. E o povo cantava com alegria. Eu vou cantar, você que conhece. Com fé em Jesus. E então tu verás a paz. Mas existia sensibilidade, viu? Era a glória que rompia na igreja. Você entende que Deus está falando conosco aqui? Glória a Deus! Aleluia! Está entendendo que Deus está falando conosco? Naquele dia, Romanos, reunidos na casa de Cornélio, receberam a dispensação do Espírito Santo por ouvir Pedro dizer: Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! E quando estávamos assentados à mesa, Ele se apresentou entre nós e disse: Shalom Aleichem! Paz seja convosco! Então o Espírito Santo de Deus invadiu aquele lugar. Todos foram cheios. Sabe que Pedro perguntou: o que falta se não descer as águas? Aí Pedro vai perguntar: quem quer descer as águas? Todos levantaram a mão. Você pode imaginar quantas horas durou esse culto? Você está reclamando porque eu passei 10. Na verdade é que você não está reclamando. Na verdade é que você perdeu a sensibilidade do culto. Sabe que o Senhor está nos chamando aqui esta noite para uma realidade? Vem ter relacionamento comigo. Dá a mão aí pro teu amado. Igual Pedro, dá a mão para ele igual Pedro. Que se tiver alguém sensível à voz de Deus, você pode ser cheio do Espírito Santo esta noite, mas depende de você. Depende o quanto você está sensível para ouvir a voz de Deus. Depende o quanto você está ligado a este culto. Permita-me falar mais uma vez. Não teve nenhum sermão cheio de hermenêutica, homilética, exegese. Tinha nada disso. Isso foi criação dos homens. A pregação foi simples. Ele foi entregue. Crucificaram ele. Todos achavam que ele havia morrido. Mas depois de 3 dias, estávamos reunidos. E ele se apresentou entre nós. Sabe o que eu acho interessante aqui? Ninguém vai questionar. No Monte Sinai foi 6 milhões de pessoas.
Na casa tinha só 12. Quem está contando é Pedro. Se vai acreditar ou não, Pedro não está preocupado. Pedro está declarando: ele ressuscitou e deixou um legado para que todos que quiserem vir até a Ele vivam da forma que Ele viveu. Palavras simples, corações abertos, quebrantados, liberados. O Espírito Santo de Deus vem. Tem sensibilidade aí? Feche os teus olhos. Ninguém melhor do que você para saber como está seu relacionamento com Deus. Posso dizer mais? O termômetro para o teu relacionamento com Deus é: eu já senti Ele aqui. Eu já falei em outras línguas. Esse é o termômetro. Algum dos dons espirituais me veio, tive visão. Falei em outras línguas, profetizei. Tive dom de curar durante o culto. Você está sensível ou insensível? Você está se relacionando ou você está longe? E a realidade do relacionamento é quando Pedro diz: o que impede de descer as águas? Ou em outras palavras, o que impede de você ter identidade? O que te impede de ser separado, puro, purificado? Todos foram batizados com o Espírito Santo e foram imersos em águas. Teu relacionamento precisa ser estreitado. É o que Deus veio falar para nós aqui esta noite. Vou pedir desculpa aos insensíveis. Passou 15 minutos. Tem ainda a parte social para fazer. E te respeitando por não sentir nada, eu quero te pedir desculpa. Porque você vai entrar, vai embora e vai falar: não senti nada naquele culto. Então a você eu digo: me perdoe pelo horário. Mas para você que entendeu a palavra do Senhor, se não lhe caiu nenhuma lágrima no rosto ainda, o Espírito Santo nos constrange esta noite e diz: volta, volta, porque ainda há tempo. Volta, volta, porque eu quero. E é isso que eu acho lindo nesse texto. Deus enviou um anjo na casa de Cornélio dizendo: eu quero estreitar o meu relacionamento com você. Sabendo, se você quiser, faça um compromisso com Deus. Estreite um relacionamento com Ele. Se houver sinceridade no teu coração aqui esta noite, fale o Espírito Santo da mesma forma que tu entrastes lá naquela casa de romanos, que pela ótica humana não mereciam que Pedro sequer entrasse na casa deles, mas que o Senhor é um Deus que dá oportunidade. Entenda a oportunidade que está sendo concedida a nós. Ele está dizendo: eu permito que o impuro se torne puro, a fim de estabelecer um relacionamento de intimidade comigo. Fale com o Senhor neste momento, porque se houver um coração quebrantado, eu creio que tem Pedro também na casa. E se tem Pedro cheio de Deus, oh aleluia,
você vai transmitir para o teu irmão a porção do Espírito que está sobre você. Oh, aleluia. E digo mais. Essa noite Deus, Ele pode te selar com o teu Espírito. Essa noite você pode sair deste lugar falando em outras línguas. Eu me lembro, Marcinho, culto de mocidade, onde o Espírito Santo desceu sobre nós. E voltamos lá do Habib's, lá do Jardim Sapopema, até aqui na Coab, se segurando um no outro, falando em línguas no meio da rua. O povo perguntando o que está acontecendo com esse povo. Era poder de Deus que invadiu a casa de quem não merecia. Mas que entendeu que o relacionamento precisa ser estreitado, oh Rei. Nós invocamos o teu nome nesta noite. Fale com o Senhor, você pode fazer isso. Erga a tua voz em oração. Pai, tu és conhecedor de tudo aquilo que somos. Tu sabes de onde viemos, o que fizemos. Conhece o nosso passado, mas o Senhor é aquele que apaga o passado. O Senhor é aquele que apaga o passado. O Senhor é aquele que apaga o passado, como apagou o passado de Cornélio, dando a ele uma nova vida. E por isso, ó Deus, nós invocamos ao teu nome esta noite te suplicando. Onde tiver o coração aberto, onde tiver o coração liberado, onde tiver um coração que queira se render a Ti, ó Pai, sopra Espírito Santo de Deus, 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 vem dos quatro cantos, vem dos quatro cantos, vem dos quatro cantos, ó Espírito Santo de Deus, e toma a tua igreja. Toma a tua igreja nesta hora, Pai. Toma a tua igreja e traga-os ao centro da tua vontade. Traga-os à comunhão. Traga-os ao relacionamento. Traga-os à intimidade. Traga-os à pureza, ó Deus. É o que nós te suplicamos esta noite. Faça a tua obra. Manifesta o teu poder. E o que o teu nome seja glorificado, Pai. É o que nós te pedimos para